Shalom lekulam, Shavua Tov, boa semana. Eu, Benjamin Serber, daqui de Israel. Temos aqui Racheli Rachevski Scapa, também de Israel. Kfar Saba, na cidade natal, onde eu nasci. E também nosso querido Sami Stachover, de São Paulo, Brasil. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui no nosso segundo Café com Fé. E agradecemos porque a nossa vontade de também fazer o nosso segundo café foi por tudo que a gente viu dos comentários, de quantas pessoas assistiram, da motivação das pessoas. Isso nos anima para saber que a gente pode ajudar, de alguma maneira, as pessoas a terem as suas perguntas respondidas, muitas dúvidas, né? Que nós, como judeus messiânicos, Yehudim, Meshichim, que não deixamos de ser Yehudim, mas somos aqueles que entendem a profundidade do Tanakh cumprida em Yeshua, a gente fica feliz de poder ser um instrumento também de luz, de entendimento da palavra como um todo. E por isso estamos aqui, agradecemos a cada um que tem participado e comentado, e para nós é uma grande alegria estarmos aqui. Eu não vou apresentar, porque vocês já foram apresentados, então, aqueles que ainda não assistiram o primeiro bate-papo com café, assistam, por favor, estão convidados a assistirem o primeiro que nós fizemos, para conhecer um pouco mais de cada um de nós e verem também as perguntas e as respostas. Então, nós vamos continuar com a mesma organização, cada um faz uma pergunta para o outro e responde. Então, continuando nessa mesma linha, the ladies first, dando para as damas primeiro, eu vou fazer a pergunta para a Racheli, depois eu faço para o Sami, e assim vai. Eu vi dos comentários no vídeo anterior, de uma pessoa, falando sobre o Shabat. Isso é algo muito polêmico, às vezes, e muito uma dúvida, né? Que fica tanto para dentro da estrutura judaica tradicional, e nós, como judeus messiânicos, que não deixamos de ser judeus, mas no entendimento de Yeshua. E também essa polêmica das igrejas, então, o Shabat, como deve ser o Shabat, o domingo, e deixou de ser o Shabat e é o domingo. Então, eu queria deixar para você falar um pouco o que você pode falar, o que você pode trazer de luz para nós, e tanto para judeus que ainda estão na religiosidade, e aqueles não-judeus que às vezes não entendem o que é Shabat e como seguir, o que fazer, sem judaizar esses não-judeus. O que você pode falar para a gente sobre o Shabat? Bom, Shabat, uau! Antes de tudo, Beni e Sami, obrigada por mais esta oportunidade. Muito gostoso estar aqui com vocês também, que estão assistindo. Shabat, uau! Olha só, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo em 6 dias. Na Bíblia está escrito que no 7º dia, Elohim Shavat, ou seja, ele fez greve, descansou de todo o trabalho que ele fez. Assim, tradução literal do texto em hebraico. Não estou abrindo a minha Bíblia em português, eu estou abrindo a de hebraico. Então, se Deus descansou no 7º dia, quem somos nós para não descansar no 7º dia? Eu não vou ainda entrar na polêmica do domingo ou sábado. Eu sei que tem uma corrente, uma denominação entre as igrejas evangélicas cristãs que são apelidados de Sobotnikim, que vem da palavra Sabat ou Shabat, são os adventistas do 7º dia. Eu me identifico muito com eles em relação ao Shabat, ao sábado. Porque sim, porque volta ao que eu acabei de falar, porque se Deus descansou no 7º dia, nós também.
Não que tenha que ser um dia de não fazer absolutamente nada, mas sim, eu creio que o Shabat tem que ser um dia do culto para Deus. Não porque é uma coisa religiosa, não porque é uma lei, mas sim porque Deus é o Senhor do Shabat. E não o Shabat governa, disse Yeshua, não o Shabat governa o homem. É Deus que governa o Shabat. Então, seguindo essa linha, eu até gosto muito também de seguir a linha da Bíblia com relação aos dias da criação. E foi a noite, e foi o dia, o primeiro dia, etc, etc. Por isso, por exemplo, todas as festas, feriados, inclusive o Shabat, começam no pôr do sol do dia anterior e terminam com as 3 primeiras estrelas do dia seguinte. Porque é Shabat, é dia de descanso, é o dia do Senhor, não é dia de estar nessa, como se diz em inglês, a corrida de rato, em volta perseguindo o trabalho e tudo mais. Por quê? Eu volto à mesma frase, eu vou repetir. Porque se Deus Shabat, se Deus descansou do seu trabalho, quem somos nós para não fazer? Tov meod, muito bom. Espero que muitos possam ter entendido. E se tiver mais alguma pergunta mais direta em relação a alguma coisa do Shabat, estamos aqui para receber os comentários e as perguntas e em breve também poder ajudá-los nisso. Então, agora nosso querido Sami, vamos lá. Eu queria saber de você, vamos falar um pouco sobre essa... A gente está como os judeus messiânicos entre o elo de ligação, né? Entre os judeus como um todo, a comunidade judaica, a grande comunidade, aqueles que ainda não reconheceram Yeshua, que a gente possa levar esse testemunho nosso de vida, de Yeshua, que não deixamos de ser judeus, e também dentro das igrejas, dos gentios, podendo mostrar esse Yeshua judeu, né, que a gente sempre fala, e que eles possam entender o Yeshua judeu e sair do Jesus romano, desse romanismo que é antissemitismo, vamos dizer assim. Então, como você, na sua experiência de vida, o que você também tem procurado fazer ao longo desses 28 anos, como um Yehudi Meshiri, dentro dos gentios, dentro das igrejas, a gente sempre fala que a gente não quer judaizar os gentios, mas levar os princípios, as bases judaicas, né, as bases da fé, o judaísmo bíblico, não o rabínico. E hoje a gente vê muita confusão nas igrejas. Tem igrejas contra tudo, tem igrejas que acabam fazendo tudo, misturando, e fica esse mishmash, esse balagan, como a gente fala em hebraico. Como você, como um judeu, de toda a estrutura judaica que você tem, e de Yeshua, como você vê e como a gente pode ajudar os gentios também a terem essa visão de Israel. A gente sabe que, infelizmente, tem a teoria da substituição, que é absurda, mas como levar Israel e Yeshua, como levar a base do judaísmo messiânico, toda a base do começo de Yeshua até 300 anos, dentro das igrejas, sem judaizar, como, vamos dizer assim, os gentios. Shalom a todos, privilégio estar com vocês nesse segundo nosso café com fé. E só está faltando o cafezinho, né? Então, cafezinho, meter a voz. Pessoal, essa pergunta dele é uma pergunta linear, porque nós, como mexicim, nós seguimos o Tanakh, nós seguimos a Bíblia. Então, eu acho muito engraçado quando diz assim, não, as festas dos judeus. Para, como é que é? As festas dos judeus são aquelas que não estão na Bíblia. Agora, você quer falar de festas do Senhor?
Então as festas do Senhor começam. Shabbat, Pesach, Shavuot, Yom Teruah, que é conhecido como Rosh Hashanah. Vai lá saber por quê. Como é que você faz o Rosh Hashanah no 7º mês, se a Torá diz que seria no 1º mês? Mas deixa para lá, vai. Isso é outro assunto. Yom Kippur. O resto é acrescentado. Então, não faz sentido você levar para uma igreja as festas dos judeus. Você leva as festas bíblicas, as festas do Senhor. O que acontece? De uma certa maneira, muitas igrejas que eu conheci, eles querem... o judeu é uma coisa especial, fantástica. Vem aqui. Então, aparece esses... Eu sei que é uma palavra feia, mas esses envergonhadores que se fazem de judeus sem ser e vão lá levando explicações que não fazem o menor sentido. Estes caras atrapalham a obra de Deus, porque eles vão levar coisas que judeiziam a igreja. Ou seja, as pessoas se confundem de uma maneira mas tão confusa, que ninguém entende mais nada. Por exemplo, quando nós celebramos Sukkot, que é uma das festas do Senhor, nós estamos preparando uma colheita, nós seremos essa colheita. Como é que você vai querer dizer que o Sukkot somente faz sentido se você tem um açúcar? Ok, legal, maravilha, é lembrança do que aconteceu no deserto, mas não é o etrog, não é o lulav, não é essas frutas que se celebram chacoalhando num açúcar. Isso não faz sentido. Então, a diferença toda é que a gente precisa explicar nas igrejas, e a todos vocês que estão nos ouvindo, vejam de que o que nós estamos falando é de Bíblia, Tanakh. Não sai disso. Em momento algum você pode se afastar. Porque aí sim você começa a judaizar. E aí vem uma confusão enorme do pessoal. Provavelmente vocês já viram. Você chega numa igreja, mas você é judeu, então não é cristão. Ou você é cristão, então você não é mais judeu. Então fica uma confusão que as pessoas não entendem. E esta, lamentavelmente, é a base do antissemitismo. Porque aí começa a se dar oportunidade para confundir conceitos, confundir ideias e se criam mandamentos novos. Eu gosto muito, Beni, quando você fala de tirar Roma do meio da história. E Roma fez uma propaganda fantástica, né? E essa propaganda confundiu todos os conceitos. Que pena, né? É verdade, é verdade. Então, é importante entender, porque tem igrejas seguindo o Talmud mais do que nós, que somos judeus messiânicos. Então, é delicado. O pessoal me fala Shana Tová, das igrejas me mandam, líderes, e aí eu fico assim, eu não desejo Shana Tová em Rosh Hashanah, mas é mais a questão de entender o princípio, não de ter problema de falar Shana Tová, de entender o princípio do que é. E às vezes a gente vê muitas coisas, por falta de esclarecimento, as igrejas, líderes, fazendo tradições que não são bíblicas e que são os rabinos. Por quê? Seguem mais os rabinos e o judaísmo rabínico do que os judeus messiânicos. Ou seja, como a gente falou, nós somos as pedras vivas, busquem o que os judeus messiânicos falam de Yeshua, e não o que os rabinos falam do judaísmo em si. Mas é isso. Um comentário sobre isso que eu vejo muito na América Latina em geral, com relação a congregações messiânicas, congregações de judeus messiânicos, ou até mesmo igrejas que estão meio judaizadas, porque em muitos casos adotaram realmente aquele bom marketing feito pelos nossos irmãos lá do Uncle Sam, lá do norte, né, da América. Porque o movimento judaico-messiânico nos Estados Unidos, às vezes a sensação, eu inclusive vi algumas coisas na Inglaterra também, a sensação é que realmente você entra numa sinagoga, tanto é que eles chamam de sinagoga, e não de congregação, e nem de igreja, e realmente a sensação. Por outro lado, tem o plus disso, que é o que realmente pode
atrair ou dar o primeiro passo para vários judeus que ficam meio com medo de se aproximar de Yeshua ou de qualquer coisa que tenha a ver com Yeshua, por causa do fator Inquisição, perseguição, o que os cristãos fizeram em nome dessa fé contra os judeus, etc., etc. Então, a palavra-chave, eu acho, para todos nós é equilíbrio. Não somente isso mesmo. Rachele, não somente isso. Veja você, encontramos muitas vezes sinagogas messiânicas onde não tem judeus. O líder não é judeu. Então, isso, de uma certa maneira, agride os verdadeiros Bnei Israel, os judeus, e diz assim, olha, tá vendo? Esses caras estão disfarçados. Então, você tem as duas situações. O judeu disfarçado de gentio e o gentio disfarçado de judeu. E os dois são nocivos. Triste, mas os dois são nocivos. E aí eles vão se refugiar nas sinagogas rabínicas, aonde é uma confusão incrível. Aconteceu uma vez de um rapaz fantasiado de Hassid e cruzou um outro e foi falar com ele em Yiddish. Foi uma vergonha federal, porque o disfarçado de judeu Hassid não fala Yiddish. Não existe. Então, vocês entendem que realmente é perigoso você ser um farsante nessas situações. Exatamente. Façam as perguntas, então. Sami, deixo com você. Você é uma dama. Rachele, nós entramos dentro de uma situação onde é muito gozado. Principalmente vocês aí em Israel, nós ouvimos que tem judeu secular, judeu rabínico, judeu ortodoxo, reformista, haredi, ultra-ortodoxo, e, lamentavelmente, todos eles estão enganados. Porque nós somos a minoria, mas sabemos de que o que nós estamos seguindo é o certo. Como é que é conviver numa sociedade tão complicada e defender uma bandeira onde nós sabemos que nós somos minoria, mas que desta vez a minoria está certa? Uau, é realmente quase como lutar contra um iceberg usando uma colherinha de chá. Tentar escavar um buraquinho no iceberg usando uma colherinha de chá. É realmente assim, essa é a sensação às vezes. Mas não é impossível. A colherinha, se continuar, ainda vai fazer alguma coisa. Mas essa é realmente, em geral, a sensação. Agora, tendo vivido também no mundo religioso, não aqueles ortodoxos de negro, etc., mas os religiosos nacionalistas, que é um outro grupo, eu diria, de certa forma, uma grande maioria, tem ganhado nos últimos anos, inclusive, mais e mais adeptos, inclusive entre pessoas famosas que, de repente, começam a buscar na Torá e acabam se tornando religiosos, não ultra-ortodoxos, mas, de certa forma, nacionalistas. Esse grupo realmente é muito grande e vai junto com a política, com tudo que tem a ver com a chamada direita política de Israel. É nessa corrente, foi nessa corrente que eu estive quando eu fui religiosa. E de certa forma, até mesmo entre os religiosos em Israel, há aquela briga, como nas denominações cristãs, às vezes tem aquela discussão ou tem certa discórdia, ali também. Entre os religiosos ultra-ortodoxos, cada rabino tem a sua corte, e realmente, até a terminologia usada é Hatzel, a Hatzel Shalarav, a corte do tal rabino, como se fossem pequenos reis.
E há quem chame, inclusive, alguns de comando El Capote, porque assim parece, até mesmo entre eles. Agora, com relação a tudo que tem a ver contra Yeshua, contra os messiânicos, aí sim, estão todos unidos. É nisso que eles estão unidos. E farão qualquer coisa. Um dos grupos mais conhecidos, inclusive uma organização mais conhecida, que começou só com ultra-ortodoxos religiosos e hoje tem de várias correntes, é uma organização que se chama Yad Leachim. Eu, de propósito, falo o nome porque certamente você, que é judeu messiânico, principalmente morando em Israel, você que está assistindo, certamente esse grupo ou vai abordar você ou já o fez. É um grupo que, usando aquela terminologia, o comando, é realmente o que eles fazem. Se é atacar fisicamente ou tentar difamar usando uma revista que eles têm, conseguem o endereço, eles têm contatos dentro do Ministério do Interior, é o Ministério da Imigração, ou seja, de certa forma, é realmente difícil viver em meio a tudo isso. Lembrando também que os reformistas, inclusive, são muito abertos a certas comunidades que nós não aceitamos, para ficar bem neutro aqui. Mas, com relação à união deles contra os judeus messiânicos, isso realmente, de certa forma, dificulta, mas não é impossível, porque sim, já vimos vários, eu não vou dizer uma multidão, que estão todos conhecidos, e não acredite em quem conte para você que esteve numa esquina em Jerusalém pregando com um megafone e vários judeus ortodoxos aceitaram Yeshua. Não creia. Isso é conto de fada, não existe. Esses que aceitam Yeshua entre os ortodoxos, entre os religiosos, ou através de muito trabalho, com muito amor pessoal, entre amigos ou familiares, ou, em vários casos, inclusive, de formas até sobrenaturais, de uma forma sobrenatural. Isso a gente sabe. Então, eles também continuam, mas assim, em certos casos, na moita, até conseguirem sair e realmente professar a sua fé em Yeshua de forma pura. Muito bem. Eu acho que fica claro de que quando você tem a bandeira da defesa certa, você ganha ousadia. E é isso que nos trouxe até este Café com Fé, que nos trouxe na caminhada que nós estamos seguindo, insistindo e que nós sabemos que é o certo. E, Beni, dentro dessa direção daquilo que é certo, daquilo que é errado, eu queria comparar contigo algumas informações sobre Shabbat, que é a pergunta que você fez para Rachel, mas um pouco diferente. Veja você, em Israel, você entra num prédio, o elevador está programado para que você não precise apertar o botão. Ou seja, o trabalho é não apertar o botão. Tá? Mas os prédios onde não tem o elevador inteligente, o trabalho é subir as escadas. Então, houve uma época que eu cheguei em Israel e eu descobri que no hotel tinha como se fosse uma estrutura de uma janela. Aí você abria a janela e acendia a luz. Então, você pode abrir a janela, que seria o trabalho, e acende a luz. Então, a gente vê algumas coisas complicadas. Uma vez me deram uma explicação de que não andar de carro no Shabbat é porque você gera fogo. É lógico, a faísca da vela de ignição gerou fogo, então você não deveria andar de carro. Me explica, Beni, como é que hoje você, mexicano, convive com aquilo que você fazia antes como Haver Yeshiva, como aluno da Yeshiva? Uau! É muito interessante que quando a gente é liberto dessa religiosidade,
A gente sai toda essa regras de homens. E o Shabat é uma das coisas que mais tem a mão do homem. A gente percebe, porque, como você falou, eu fui ortodoxo também, 39 leis proibitivas do Shabat. Ou seja, o que é a lei? Para que serve a lei? Para que o Eterno colocou a lei? Para nos dar um termômetro ou para nos fazer escravos de uma religiosidade de regras? No judaísmo tradicional, os rabinos sempre falam lechatchila e bediavad, traduzindo para quem não entendeu, a priori e a posteriori. Bom, se a lei é direta, não tem que ter a priori, faça isso, mas a posteriori, se você não conseguir fazer isso, faça daquele jeito. Aí você vê a mão dos homens, a mão do Talmud, encobrir, né? Colocar, mas é um jeitinho. Tem um jeitinho que a gente fala, o jeitinho brasileiro, tem o jeitinho rabínico. Então, se a lei é assim, Deus é direto, não para nos colocar na lama, não para nos fazer pecar, mas a lei é o estudo, a Torá, para nos direcionar. É um termômetro que mostra a vontade de Deus. Seja santo, ou seja, não faça promiscuidade. É direto, não tem. Mas se eu fizer de um jeito, é de outro. Então, você percebe, infelizmente, a mão dos homens também no Shabat. E foi isso que Yeshua mostrou. Yeshua falou que você tem que fazer o Shabat, mas não ser escravo de uma religiosidade que diz que você tem que fazer o Shabat de qualquer forma. Então, pegar o elevador não pode, mas aí se eu entrar, eu posso pedir para o não-judeu ligar a luz para mim. Quer dizer, mas na Torá, o Shabat fala você, os estrangeiros, o seu servo e todo mundo. Então, a gente tem que buscar, e hoje eu tenho esse entendimento há 20 anos com o Yeshua, que eu não estou mais preso numa religiosidade humana. Eu sigo o Shabat espiritualmente. O Shabat não deixou de ser Shabat, o sábado. E você vê, Israel continua, né, a trancos e barrancos dentro da religiosidade, mas ainda o Shabat está. Então, faça o Shabat. Busque levar o amor de Yeshua no Shabat. Cultue Yeshua no Shabat. Amanhã nós temos dias e coisas aqui. Muitos dias a gente tem. Então, o Shabat é espiritual. É isso que eu queria dizer. E não regras humanas, 39 leis proibitivas, faça isso. E se você não conseguir, mas dê um jeitinho, fale com o rabino como você pode. Então, o rabino que vai me dar o termômetro do mandamento, não está na Torá, então vou seguir o rabino, ou vou seguir a Torá. O rabino pode instruir, ou ele pode dizer o que você faz e te dar o carimbo rabínico do Shabat se você não pecar. Então, eu não preciso seguir Deus, eu vou seguir rabinos. Então, é isso, nada contra que os rabinos possam entender isso, como nós, judeus, entendemos. Esse é o princípio do Shabat. Espiritualmente, não regras humanas, porque não pode andar de carro, mas pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é essa a essência do Shabat. Você me lembrou, Beni, quando eu era criança, o meu avô, meu pai, eles eram líderes numa sinagoga. E o problema da sinagoga não era ter uma Torá, era ter o Shabbos Goi, que era aquele rapaz que tinha que chegar na sinagoga, tinha que abrir as portas, acender as luzes. Ele podia. O pessoal da sinagoga não podia. É isso aí. Que coisa mais triste. De novo. Comentando sobre todas as leis de Shabat, eu me lembro que em 89, mais ou menos, quando eu voltei, voltei para Yeshua, a família, na época, não a minha família, a família que eu estava conectada a ela, na época, me levou para conversar com um rabino aqui em Israel, rabino argentino. E uma das coisas que ele falava muito é como as leis do Shabat, as leis do Shabat. Eu falei assim para ele, uma das coisas que eu me lembro assim, meio
não tão claro, mas a expressão que hoje eu lembro sobre todas essas leis, algo do Talmud, se não me falha a memória, que todas essas leis são como uma pedra ou uma rocha pendurada num fio de cabelo. תלויים כמו סלע, תלויים תלוי על חוט השערה. E ele ficou meio assim, porque isso é do Talmud. Ou seja, até no próprio Talmud, faz menção de que todas essas leis são meio fracas. Bom, é minha vez de fazer as perguntas? Então, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Começando com você, Beni. Se a Inquisição acontecesse hoje, como você conseguiria falar para um dos nossos irmãos judeus de nascimento, como você conseguiria falar sobre Yeshua nos dias de hoje, caso ocorresse a Inquisição nos dias de hoje? Aí eu volto para aquela questão do Yeshua judeu e não o Jesus romano, mostrando que os homens, muitas vezes, eles levam uma religião, porque dentro dos judeus tem muita religiosidade, mas dentro dos não-judeus também tem estruturas, muitas religiosidades. E essas religiosidades acabam atrapalhando o homem ter um entendimento espiritual do verdadeiro Deus Criador. E é essa religiosidade que, na cabeça das pessoas, dentro da Inquisição, eles tinham: os judeus mataram Jesus, os judeus mataram, sem entender, porque eles estavam numa religiosidade, sem entender o motivo espiritual. Porque hoje em dia, muitos judeus não entendem quem é Yeshua, mas muitos não-judeus não entendem. Então, enquanto os judeus têm essa dificuldade de entender o Yeshua que morreu por nós, os gentios também, muitos têm... É difícil para eles, muitos, entender, por causa da religiosidade. A Inquisição foi uma opressão dentro de uma religiosidade que atrapalhou o entendimento do verdadeiro Yeshua. Então, quem estava na Inquisição, essa estrutura, não entendeu quem é Yeshua. Então, eu diria o seguinte, se tivesse hoje a Inquisição, e a gente hoje não tem o nome Inquisição, mas o antissemitismo está aí no mundo, eu diria, vocês estão olhando essas pessoas que falam do Jesus romano, e eles não seguem o verdadeiro Yeshua, eles seguem o Jesus romano. Mas se você olhar o Yeshua, você não vai olhar a Inquisição, você não vai olhar o antissemitismo, porque aí você vai entender que o amor a Israel, você tem, quando você entende quem é Israel, nos princípios bíblicos, no plano do eterno. A gente até entende que a palavra boré, né? Deus não... Ele criou um povo. É mais do que escolheu, né? Ele criou, ele pegou Abraão e criou. Então, quando você vê o antissemitismo, é a falta do amor a Yeshua, porque quem tem amor a Yeshua, quem tem amor ao Eterno, ama também Israel e o povo judeu, não tirando as falhas do povo de Israel. Isso é uma questão, mas amando por tudo. O próprio Deus ama Israel, independente das falhas do povo de Israel, dos pecados e dos erros, mas não deixou de ser o povo que é aquele povo que leva Yeshua. Yeshua veio para judeus e depois também para não-judeus. Então, aqui, eu falaria assim para os judeus: não olhem eles como seguidores do Deus vivo, porque aqueles que fazem o antissemitismo, eles não estão nem seguindo o Criador, não estão seguindo nem Yeshua. Eles estão seguindo aquele Jesus romano e não entenderam quem é o verdadeiro Yeshua. Quando você entende o verdadeiro Yeshua, você é liberto de todo o ódio
e você tem amor. Amor pelas vidas, amor pelas pessoas, e não tem como ser antissemita e ter amor por Yeshua, porque você não vai estar amando, né? Amaldiçoei aqueles que amaldiçoarem, abençoarei aqueles que te abençoarem. Hoje ainda está isso. Então, eles nem oram pela paz de Jerusalém, nem não oram pelo amor a Israel. Essa é a grande raiz. Sami, a mesma pergunta, mas quem sabe, vou dar um twist aqui. Do outro lado, você, digamos, na Inquisição, vem um grupo de cristãos e te diz, você é judeu, matou Jesus. Uau! Como você prega o evangelho para esses cristãos? Legal, quer dizer, o que já era difícil fica o pior, né? Você sabe que eu creio que chega um momento da nossa vida onde nós somos necessariamente chamados para ter um testemunho de coerência. E o testemunho de coerência vai nos levar a você confrontar este herói antissemita, dizendo você é judeu, você está morto. Maravilha. Na forma dele de olhar, ele simplesmente decretou minha morte. Eu acho que tem alguns momentos onde nós precisamos dizer, Senhor, vem cá, eu vou defender a tua linha de raciocínio. Eu vou te chamar para conversa. Então, está vendo esse pessoal, senhor? Me ajuda a eles verem que eles, sem ti, não são nada. Agora, você sem eles, continua sendo Deus. E que é o que eu estou querendo mostrar aqui? Pessoal, eu vou esticar a minha mão e Deus vai fazer minha mão ficar leprosa. Deus já fez isso antes lá com Moshe, no Egito. Então, faz um sinal de milagre. Eu acho que muitas vezes nós não vemos milagres porque nós não pedimos a Deus por um milagre. E confrontar estes antissemitas, na verdade, demanda uma ação poderosa de Deus e não nós. Eu vou chegar para ele e vou dizer assim, cara, vem cá, você está errado. Não foram os judeus. Quem matou Jesus é o pecado. Porque quem matou Jesus é o pecado que eu carrego, que você carrega. Então, nós somos obrigados a colocar isso dentro de uma visão bíblica. Agora, veja que quando nós chamamos Deus para a conversa, ele traz essência de poder. Eu gosto muito que ele é a dona Gevurah, o Senhor do poder. Então, não adianta você só saber que ele é o Senhor. Diz assim, Senhor, é tua vez. Né? Então, eu vejo de que realmente o desafio é provar Deus através das coisas. Deus fez uma promessa através de Jeremias que diz assim, os meus mandamentos são válidos enquanto houver sol e houver lua. Aí você olha para fora, ainda tem sol, legal. Os mandamentos de Deus e as promessas de Deus são válidas. Então, olha, está aqui minha mão, faz ela ficar leprosa. Duvido, e olha, por mais que você queira, duvido que um destes heróis simplesmente se mantenha no lugar e não caia para trás. Vou dividir com vocês uma historinha. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós tínhamos um escritório aqui em São Paulo, numa casa. E era um sábado, véspera do Dia dos Namorados. E eu tinha esquecido a aliança que eu tinha comprado de presente para a Lia no escritório. Então, voltei para o escritório no sábado, que era coisa que eu nunca fazia, e chego lá e está a porta da garagem da casa aberta. E todos os computadores empilhados, prontos para serem retirados. Aí eu te pergunto, vocês imaginam o que esses caras devem ter visto para simplesmente saírem correndo? Então, eu acho que são essas situações onde nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus fez na Bíblia, fez na Torá, faz nas nossas vidas, para confrontar estes caras que gostariam de nos derrubar da nossa fé. É o que eu faria. Amém. Se for possível, eu compartilhar uma história que tem a ver com esse último tópico.
há muitos anos, em 2005 foi, eu estive no Brasil falando falei inclusive no Centro Israelita no Paraná, em várias igrejas, televisão, rádio, etc. E numa igreja em Brasília, que eu fui convidada para falar também na rádio, e também no domingo à noite, para falar de Israel, haviam estipulado, ou o co-pastor tinha me dito que eu teria 1 hora. Quando eu cheguei, me disseram que eu teria 20 minutos, porque quem recebeu, no final das contas, o púlpito para falar mais foi um político que chegou para falar de eleições. Tudo bem, não tem problema. Só que quando eu falei da situação em Israel, trouxe o lado jornalístico, também pedi às pessoas que orassem. Houve, inclusive, eu levei de presente uma bandeira de Israel, isso é importante, levei de presente essa bandeira. Fizeram toda uma cerimônia no princípio do culto, entrando com as 2 bandeiras de Israel e do Brasil. Tocaram a banda da igreja, tocaram a Tikva e o hino nacional brasileiro, com as 2. Foi uma cerimônia. Terminei de falar, desci do púlpito, ainda não cheguei ao meu lugar, e eu escuto o pastor principal, não o co-pastor que me convidou, que já do princípio me olhou assim, meio atravessado. Ele apontou para mim assim e disse: esse povo tem nas suas mãos o sangue do inocente. Em meio do culto, eu sei que eu me virei, assim, olhei para ele, fiquei meio uau. Acabei de falar, né, sobre orar pelo povo de Israel para aceitar Yeshua, etc. E o resto da igreja, eles estavam aterrorizados. Tudo bem. Terminou o culto, saímos, o co-pastor me pediu desculpas pela mudança, porque o pastor tinha decidido outra coisa. Eu sei que no dia seguinte eu saí de Brasília, fui para Uberaba, e eu escuto nas notícias, e também recebi um e-mail na época, que no dia que eu saí de Brasília, que foi o dia seguinte a esse culto, houve uma enchente, uma chuva torrencial na cidade, mas a enchente atingiu aquele bairro, daquela igreja. A igreja ficou totalmente destruída. A única coisa que ficou em pé naquela igreja foi a bandeira de Israel que eu levei. Todo o resto ficou destruído. Eram 3 andares. Como 3 andares se inundam? Como o andar de cima fica inundado? E só a bandeira de Israel que estava no térreo ficou intacta. Isso, assim, me deu uma lição. Cuidado com o Deus a quem a gente serve. Tov מאוד. Tov meod. Que maravilha, que bom estar com vocês aqui e aprender mais de Yeshua também através da vida da Rachel e da vida do Sami. Isso edifica também a minha fé. Isso é muito importante. Estarmos unidos no nome de Yeshua. Então, eu também gostaria que vocês que estão nos assistindo, assistam os programas, assistam o programa Voz de Israel. Você pode, na rádio, escutar a rádio pela internet, o programa Voz de Israel. Também vai estar no canal aqui, colocado para vocês assistirem. Então, é muito bom. É um programa que fala na notícia de Israel, tem louvores em hebraico, é muito interessante, é muito bom vocês verem. vozdeisrael.radio 12345.com. Fácil. E depois você vai ver no script do vídeo colocado. E o Israel no Caminho, tanto em português como em espanhol. Tem muitos ministérios aí que a gente apoia, que a gente participa, que é muito interessante para vocês entenderem mais sobre Israel
e entenderem como orar pela paz de Jerusalém, conhecerem mais os judeus messiânicos e a fé em Yeshua, para que você não vá para outras coisas que não seja a base bíblica. Foca em Yeshua. Tenho visto muitos crentes querendo buscar sua raiz judaica, Bnei Anusim, metade do Brasil tem sangue, né, de judeus, mas se o seu foco é Yeshua, nada vai poder tirar você de Yeshua, porque tem gente aí que seguia Yeshua, hoje está no judaísmo tradicional, então onde está Yeshua? Yeshua é a nossa base, Yeshua é a nossa raiz. Tudo que tirar você de crer em Yeshua, de reconhecer Yeshua como Corban, aquele que te salva, que é o Mashiach, tudo isso que tirar você desse foco de Yeshua, então você não é bíblico. Não é o Tanakh, não é a Torá, não é a base. Então, esse é o que a gente queria deixar. E eu agradeço, e é isso aí. Todá rabá lekulam. Leitraot. Então, muito obrigada. Tchau. Amém. Shalom vrachá.